prazer é meu estar aqui. Eu tenho uma história muito estreita com a PUC São Paulo, não só por conta de uma amizade que todo mundo sabe que existe muito grande com a doutora Leslie, mas o meu apreço, o meu respeito ao trabalho dela. A gente vai ficando velho e tem muita história para contar. A tese de doutorado minha foi na área do professor e foi a primeira tese em voz do professor. E vou chamar de Leslie. A Leslie foi minha banca, mas ela também foi minha banca na dissertação. Quer dizer que, então, essa coisa vem de longe. E eu fiz o meu mestrado aqui na PUC de São Paulo, com muito orgulho. Aprendi muito. O meu orientador foi o professor Dr. Mauro Spinelli. Ele foi meu supervisor também de terapia, porque naquele tempo a gente não ousava abrir um consultório sem ter um supervisor, né? A gente discutia todos os casos e ele foi assim o meu grande e eterno mestre. E a Leslie, minha mestre e minha amiga, que eu tenho muito respeito sobre o trabalho dela. Até na minha tese de doutorado, eu já deixei, ela está na internet, ela está lá colocando a importância dos seminários aqui na PUC São Paulo e a luta que vocês têm, que a gente é solidário, mas sabemos que a luta é de vocês, em relação à saúde vocal do professor, ao DVRT e ao reconhecimento do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Eu acho que essa é uma bandeira que não é possível que não dê certo ao final. Tenho o maior orgulho de estar fazendo parte dos 70 anos da PUC São Paulo, dos 75 anos da PUC Campinas, porque sabe que campineiro é um cara orgulhoso, né? A partir de Campinas é que nós temos o interior. E a gente acha o máximo ter 5 anos mais que vocês aqui, afinal de contas, né? E cá entre nós também, esse ano eu tive uma outra marca, a PUC me reconheceu de Campinas como museu histórico. Eu estou lá em 2 fotos, minha versão loira depois de alguns anos, a versão de cabelo preto com meus alunos, uma menininha mesmo, e lá se foram 40 anos. Então, isso tudo é muito bom e eu agradeço demais as amizades que a Leslie me trouxe, como da Marta, como da Juliana, de todo mundo, da minha querida Cris, da minha querida Kátia, nomear pessoas. A gente sempre fala, quando faz trabalho de adequação de fala em público, não começa a nomear, porque se você esquecer um, né, então fica aqui todo mundo no meu coração. E quando eu recebi aquela listona com todos os títulos, e mais a que eu tinha que fazer, eu, curiosa, comecei com a primeira. Começou que eu gastei um tempo muito grande aqui, porque são, na verdade, 166 trabalhos, entendi que tem da minha querida Janine aqui no meio, mas eu falei, não é possível, conta de novo, eu não sou lá muito boa de conta, contei de novo, porque 150 estariam sobrando 116. Eu peguei toda aquela lista, Leslie, e comecei a olhar para isso, porque há um tempo atrás, em 2010, me convidaram para vir aqui falar das 100 dissertações. Aí eu comecei a me interessar, porque eu falei, olha, o que elas produziram até 2010, o salto que deu nos últimos 6 anos, merece a gente ficar de olho. E principalmente porque agora temos teses, né? Então, só para a gente ficar sabendo, na lista toda que a gente recebeu de títulos, havia 166 trabalhos, dos quais, iniciados em 1994 até 2016, em que nós podemos perceber 11, isso aqui vai aumentar, né, Leslie? 11 teses e todas as dissertações. Só para começar, a primeira dissertação foi em 1994, nos 2 turnos ela caiu para mim. E é muito interessante porque fala sobre surdos e a dificuldade que havia na época de se arrumar consensos e de se tomar o que é importante avaliar, como avaliar. E isso é muito interessante na história, porque depois nós vamos vendo que hoje nós classificamos se usou o protocolo, se não usou o protocolo, se é validado, tem um questionário da própria Leslie,
validado, importantíssimo, nós vamos falar sobre eles, e roteiros de avaliação, o quanto nós crescemos em análise perceptiva auditiva e análise acústica, e o tempo que ela foi chamada de análise computadorizada, porque afinal de contas ter um computador naquela época já seria um avanço, né? Então são coisas muito interessantes, e quem sabe dessa vez, Leslie, nós podemos fazer uma publicação, porque tem coisas tão ricas aqui. E as teses que começaram em 2009, podemos ir? Bem, aí eu comecei a olhar lá pelos dados, eu já tinha alguns em casa, comecei a somar tudo de novo, eu falei, bem, como é que eu divido de 1994 a 2016? Eu falei, vou para o tercio, não deu certo. Aí eu falei, quer saber, eu vou num biênio. Então, nós podemos olhar, talvez vocês vejam aí, quando começou tudo em 1994 e 95, com 4 trabalhos, 96, 97, 6, e agora a gente pode até ver os anos de maior inspiração das nossas amigas, né? Como é, por exemplo, o ano de 2000 e 2001, uma superprodução, 2006 e 2007, 2010 e 2011, já empatando aqui, e veja, o ano de 2016 não acabou e nós já estamos com 13 trabalhos, provavelmente ainda isso aqui possa subir. E se juntar com 2017, eu acho que vai ser uma produção, ela vai ultrapassar essa linha com certeza. E que categorias, isso no geral, a doutora Esther Bianchini vai ver que o trabalho dela é importante aqui, né? Nós temos a voz falada, que é o forte dessa escola, né? E a motricidade oral e a voz cantada. E é interessante quando a gente começa a perceber o nascimento da voz cantada e a produção, que de acordo com o orientador, né, você vai enriquecendo mais aquela produção. Eu não sei se vocês estão marcando o tempo, me avisa 10 minutos antes, porque eu me empolguei muito com a produção geral, até parece que eu estou nela, né? Aqui nós temos uma produção por orientador, que eu achei muito interessante. Como nós estamos em casa, doutor Henrique Olival, esse LPF, não precisamos falar sobre ele, a Marta Andrada e outros colegas, não é? Então, nós temos aqui 63% da produção, é da doutora Leslie, né, de orientação. Depois nós temos da Marta, da doutora Marta, que já está aqui, assim, mostrando muito o trabalho dela. Os outros aqui, que são poucas pessoas que entraram no programa, talvez especificamente para alguma coisa, e o doutor Henrique, que a dado momento ele parou, né? Então, nós temos aqui, quando a doutora Marta entrou, 2002, e a Leslie que fundou tudo, né? Então, vamos lá. Eu acho que é interessante ver isso. Depois, então, eu fiz uma outra análise, assim, das 166. O que seriam, quando se trabalhou com universitários, estou chamando aqui de pacientes, os casos que a Leslie comentou conosco aqui. Alguém interessado em Parkinson, em deficiência auditiva, em laringectomizado. São só 2 estudos, eu acho que poderia aumentar, porque eu trabalho nos últimos 4 anos ou 5 na PUC, eu me dediquei a fazer comparações de qualidade de vida, forma de enfrentamento de laringectomizados parciais e laringectomizados totais. E a gente tem encontrado coisas lindas, e eu acho que isso pode vir para o programa, porque é tudo qualidade de vida ligada à produção da voz, né? Muito bem. Estudos envolvendo criança me chamou a atenção, que ele cresceu nos últimos anos, e todo o congresso que nós vamos, porque ninguém pensa nas crianças, porque não se faz trabalho, pesquisas voltadas a entender a voz da criança, agora talvez até com motricidade oral isso possa crescer. O forte continua sendo toda a voz profissional. Aqui dentro tem voz falada, voz cantada, voz com político, toda a produção de vocês. Essa área sobre propostas de melhora de comunicação, de Parkinson, de fissura. Então, como de criança eu já falei, a preocupação com universitários, aqui vamos entender, tem estudantes de jornalismo, falando sobre
hábitos e comunicação, propostas de intervenção, e isso é muito importante. Aproveitar nossos bancos de dados, quanto nós temos, a Suzana que o diga, né? Quanto trabalho para organizar um banco de dados, e muitas vezes nós depois não trabalhamos mais com eles. E você tem riquezas lá, né? Como diria a doutora Geraldina, banco de dados jamais envelhece, você pode ter vários olhares sobre ele. Muito bom. Bem, aí eu peguei as 82 produções, eu posso ter errado um pouco, porque você vai contando, posso, mas se você depois quiser publicar, a gente pode ver isso. 53% então da produção toda daqui está ligada à voz profissional. E aí, logicamente, a sua carinha aqui, né? O campeão é a voz do professor, mas nós temos uma gama muito grande de áreas. Me chama a atenção que telemarketing, a produção deu uma estacionada, o cantor, ela subiu, o ator subiu pouco, né? Locução de rádio, eu achei que ficou muito estacionada, não é crítica, é fazendo E as que continuaram subindo, dublador parou no tempo, e eu acho que existem tantas empresas de dublagem, e cada vez mais fonoaudiólogos trabalhando, talvez valesse a pena despertar a curiosidade das pessoas. E trabalhos com políticos, com outras áreas que envolvem a voz profissional, que eu acho que a gente também pode contribuir. Podemos ir? Então fica aí para a gente ver. E agora aqui eu entro na minha amostra. Quanto tempo que já foi, Leslie? Olha, tem 20 minutos. 20 minutos. Então vai dar e vai sobrar. Aí tem o meu presente, né? Ler as 40 produções e ver o que me coube no segundo pacote que eu tinha que analisar. Ali eu encontrei 25% de produções na área de voz, a área de distúrbios de comunicação, eu estou chamando aqui, que tem os surdos, trabalho com surdos, 2, com surdo-cegueira, muito interessante, com fissura palatina, com laringectomizado ainda, e com a surdez, né? Atores, trabalhos muito interessantes, e também Parkinson. Então, as áreas que mais me coube analisar foi a área de voz do professor, com distúrbio de comunicação, rádio e TV tinham poucos, então eu os juntei com atores, que está muito interessante também. Aqui nos outros profissionais estão incluídos os trabalhos com estudantes universitários. Bom, dos estudos que estavam lá, a maioria era do tipo observacional, e uma coisa que cresceu, que eu achei, de 2010 para cá, foram trabalhos vendo a eficácia de intervenção. Eu acho que isso vai um pouco ao encontro do que a Esther colocou. Eu acho importantíssimo que a gente foque muito nisso, porque vai nos dando ideia da eficácia do nosso trabalho. Eu sei que é difícil, ter o controle é uma coisa discutível, medidas que nós vamos tomar para ver essa eficácia, tipo de avaliação pré e pós, mas o importante que eu achei são trabalhos bastante robustos, consistentes e que aumentaram, mesmo para a área do professor, passou essa parte, tem o observacional, mas já tem propostas de intervenção que falam de eficácia. E isso é muito interessante. Aí, eu fiquei pensando, né? O que eu faço? Faço uma análise metodológica. Isso, eu falei, além de classificar os estudos, eu vi que uma grande parte usa análise perceptiva auditiva, os estudos observacionais. A gente consolidou a escala, ela está totalmente consolidada, isso é importantíssimo hoje. Nós sabemos que quando o fonoaudiólogo escuta uma voz alterada, você pode ver que tem alteração na fonte, é uma medida fiel. A análise acústica vem para complementar, e são medidas que têm sido usadas.
usar protocolos e os questionários. Tem muitos questionários que nos estudos mostraram a sensibilidade dele para fazer detecção. Isso nos ajuda na escolha metodológica, detecção do distúrbio de voz, os estudos de qualidade de vida relacionados ao distúrbio vocal relacionado ao trabalho. O IDV chama a atenção como um estudo importante para localizar se é o tipo de escala de domínio que mais diferencia. O cuidado com a parte de expressividade, que tem sido discutida em diferentes tipos de população. E, finalmente, a investigação da eficácia de técnicas e programas. Eu não fiz uma análise metodológica, como eu fiz da outra vez, para ver quantos sujeitos estavam envolvidos, nem todos os resumos têm. Ou, além disso, que eu já falei sobre método. Mas eu comecei a pensar assim. O que a gente aprendeu? Então, eu fui lendo todas as conclusões de todos os estudos e falei, vamos ver o que foi que a gente aprendeu. Aí eu vou ler para vocês. O slide está feio, não é assim que se faz, não se põe um monte de informação no mesmo slide, é o que a gente sempre fala para todo mundo, mas não tem importância. Gente, uma coisa importante, o questionário, condições de produção vocal do professor, ele mostrou em estudos que essa autopercepção do professor, o questionário é sensível para indicar a prevalência de distúrbio naquela população. Então, ele pode ser em outras populações. Os índices de prevalência de distúrbios de voz, eu retirei do próprio estudo, encontrados na população de professores, são preocupantes e alarmantes. A tendência dos professores com maior inferência ao estresse de apresentar um maior número de sintomas de garganta. E outra coisa interessante, não se encontrou correlação entre estresse e alteração laringoscópica. Então, é uma coisa que nós temos que pensar muito no estudo do distúrbio de voz relacionado ao trabalho do professor. O estresse deu relação de significância quando nós vamos pesquisar sensações laríngeas e sintomas, mas não necessariamente uma imagem. Pensando no conceito de CIF, de funcionalidade, nós podemos avançar nessa linha e não só ficar atrás de um CID. Tenham ou não tenham um nódulo, tenham ou não tenham um cisto, mas eu tenho pessoas. Confirmou-se a presença de associação entre provável distúrbio de voz e síndrome de burnout. Outra coisa que nós aprendemos como conclusão dos estudos. Aprendemos também que existe uma associação entre a presença do distúrbio de voz e o sintoma vocal de rouquidão e sensações laringofaríngeas, ou seja, não podemos negligenciar sintoma. Cai lá naquela explicação muito antiga que nós aprendemos na graduação sobre a soberania da clínica. Aquilo que eu conto para você, aquilo que eu sinto como importante, porque ele tem correlação, associação. A condição do autodesgaste associado ao distúrbio de voz é a população que apresenta maior risco de adoecimento físico e psíquico, no caso do trabalhador. Então, nós não podemos esquecer o adoecimento físico e psíquico e que está na população de pessoas com alteração de voz. E aí a Janine toca muita gente quando ela diz, ao perder a voz, o professor perde a possibilidade de manter-se em sua função e perde sua identidade profissional. Só quem está dentro é que sabe, não é? Só quem perdeu o seu instrumento de trabalho é que sente. E nós precisamos pensar, raciocinar com a funcionalidade. Outra coisa, a presença de doenças musculoesqueléticas causando um intenso sofrimento psíquico no professor.
Então, foram as coisas, eu fui tentando pegar coisas que nós não podemos dizer que não aprendemos. Quanto à intervenção, tem saída? Tem. Então, vocês viram aqui que existe benefícios do método Lessard-Madsen na redução de sintomas vocais. E existe comprovação de eficácia que ele melhora a qualidade vocal e reduz até uma lesão nodular, porque ela foi controlada em termos de imagem. Aprendemos que as oficinas com cuidados da voz do professor mostraram-se eficazes. E chama atenção aqui uma dissertação que diz assim, olha, foi feita uma oficina, desculpa se eu esqueci o nome, mas era para trabalhar a parte organizacional do trabalho, era um trabalho com grupo focal e na conclusão, além de mostrar a importância da oficina, os próprios professores pedem orientação vocal, eles querem ir ao foco e pedem técnica vocal, o que pode permitir a gente pensar como essa população está reconhecendo, desculpa o nome, o remédio do fonoaudiólogo. Eles sabem que técnica vocal colocada de uma maneira adequada pode melhorar a minha voz. Então, eles nos reconhecem como um possível intervencionista. Às vezes, como eu sou muito clínica, eu falo alguns termos que pode doer, mas um curador mesmo. Nós podemos resolver. Eles sabem que a técnica vocal funciona. Por isso, talvez eles tenham pedido. Foi o que eu pensei. A questão da expressividade, vocês discutem, vão e voltam, eu acho que é uma coisa que nós temos que rever. E tem uma dissertação que diz que é a expressividade como um recurso que valoriza a prática docente, é uma coisa que os estudantes, os futuros professores valorizam, mas a percepção deles em relação a isso é restrita. Então, eles sabem que existe esse recurso, que ele pode valorizar a sua prática docente, mas, no entanto, a percepção de que isso realmente funcione é reduzida. Então, merece mais estudos para ver, não é? Bem, a expressividade, de uma maneira geral, achei um pouco difícil juntar a todas, mas na locução, por exemplo, a intervenção com foco em habilidades de percepção mostrou-se importante nos recursos de expressividade de um determinado grupo. E aqui, a contribuição principal, nós sabemos que se nós trabalharmos pausa, se nós trabalharmos loudness, se nós trabalharmos equilíbrio ressonantal, coordenação da pausa de abastecimento, seja lá o que for, nós sabemos que melhora a expressividade. Mas a contribuição do estudo foi melhorar a escuta do locutor para a sua expressividade. E uma escuta que nós chamamos de perceptiva, de percepção auditiva. Está aí um outro recurso que a gente aprende e até como consumidor de ciência, nós podemos melhorar a nossa prática fazendo um treino de escuta com essas pessoas. A fonoaudiologia mostrou que pode assessorar a preparação de atores de cinema. Tem estudos relacionados a ator de cinema que me chamou muita atenção, muito interessantes. E o estudo entra na relação e na harmonia entre o diálogo e o conceito estético envolvido. Então, como que o fonoaudiólogo pode trabalhar a expressão nesse contexto, o que pode ser visto também na dublagem. Porque a gente tem umas dublagens que é de chorar, né? Não bate voz e articulação e fala com aquela questão de jeito algum. A gente vê que são duas entidades totalmente diferentes. Um é voz e fala e o outro é o que está acontecendo. E me chamou a atenção, porque que alguém não pode pegar aí e falar, não, eu quero trabalhar com dublador e eu vou ver essa mesma coisa que foi vista no cinema, mas quando eu tenho alguém dublando um filme vindo de outro país. E a intervenção fonoaudiológica apresentou também um efeito positivo no discurso de estudantes universitários. Eu trabalho bastante
trabalhei até o ano passado com preparação de estudantes na PUC Campinas, porque nós temos uma disciplina lá que se chama Prática de Formação. Então, eu tenho duas disciplinas. Uma que eu trabalho como desenvolver jornalismo, técnicas de rádio, que nós trabalhamos numa cabine, e é interessante que é aberto não só